Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é 30 de janeiro e nós já estamos na quarta semana do tempo comum. O evangelho que nós vamos refletir hoje é de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Nós estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não os expulsasse da região. Havia aí uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou, então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se montanha abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho vem nos ensinar algumas coisas. Em primeiro momento, diz aqui que Jesus saiu de uma região e foi para outra. Ou seja, Jesus é o Deus que está sempre em movimento, que está sempre indo ao encontro daqueles que mais necessitam, daqueles que precisam ter um encontro verdadeiro com Ele. Num segundo momento, quando ele chega nesse local, encontra uma pessoa com espíritos impuros. Essa pessoa se coloca na presença de Jesus, que fala aqui que quando ele vai ao encontro de Jesus, cai de joelhos. Ou seja, quando ele faz isso, ele reconhece o senhorio de Jesus na sua vida, reconhece que Jesus é Senhor. Embora esse homem fosse de uma região pagã, mas ele creu que Jesus tinha poder de curá-lo e libertá-lo. E Jesus o cura e o liberta.
Porque quando eu e você nos abrimos para Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento, de todo o nosso entendimento, Jesus de fato vem nos curar, libertar, restaurar, devolver a nossa dignidade, a nossa vida, que é o que Jesus mais dá para todos nós, vida em abundância. E Jesus restaurou a vida desse homem. Num terceiro momento, diz que as pessoas que viram todo o acontecimento, os que tomavam conta dos porcos e as pessoas daquela região foram contar aos outros. Esses vieram para, vamos dizer assim, checar se era verdade tudo que estavam sendo contado a eles. E eles confirmaram tudo isso, porque encontra esse homem restaurado, restituído da sua dignidade humana. Mas, olha que interessante, em vez deles também se renderem a Jesus, eles se colocam contra Jesus, porque eles pedem para que Jesus saia daquela região. Queridos, quando nós não abrimos o nosso coração verdadeiramente para Jesus, cremos no seu poder, na sua santidade, no seu senhorio, nós rejeitamos. Por quê? Esses homens aqui, essas pessoas rejeitaram por dois motivos. Primeiro, porque não creram que Jesus era Deus. E segundo, porque eram apegados nas coisas materiais. Porque Jesus expulsou aqueles espíritos impuros que havia naquele homem para os porcos. E essa manada de porcos se matou no mar. Então, eles tiveram prejuízo financeiro. Queridos, quando nós somos apegados nas coisas deste mundo, Jesus não consegue nos libertar. Porque nós precisamos tomar a decisão de seguir Jesus, de crer nele e seguir o seu evangelho. Num quarto momento, diz que essa pessoa que foi curada, esse homem, pediu para ir com Jesus e Jesus não permite. Mas por que Jesus não permite que ele fosse com ele? Porque Jesus tinha outro propósito para a vida desse homem. Ele pede para que ele anunciasse tudo que Deus tinha feito na vida dele, todas as curas, de tudo que Deus libertou ele, dos vícios, do pecado. E esse homem diz aqui que ele vai embora e começou a pregar na Decápoli. A Decápoli era uma região constituída por 10 cidades pagãs. E esse homem, Jesus o escolheu para que ele fosse ali nesses locais anunciar a palavra, anunciar a boa nova do Evangelho, anunciar o que Jesus fez por ele. Queridos, o que nós tiramos de lição nesse Evangelho? Quando Jesus vem ao nosso encontro, quando nós também nos abrimos e vamos ao encontro dele, ele nos cura, nos restaura, nos restitui a vida, a dignidade humana. E a única coisa que Jesus quer de cada um de nós é que nós anunciemos ele às pessoas, porque só Jesus tem o poder de restaurar, de libertar, de curar, restituir a vida de um ser humano. Que nós hoje, nesse evangelho, possamos refletir isso, que nós sejamos anunciadores da boa nova de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, que vocês tenham uma abençoada semana, que fiquem na paz do Senhor. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.